Reflexões e inflexões sobre a vida cristã. Primeira, eu e o pecado. Nunca, jamais temos qualquer razão para ter medo de ter caído a um ponto tal que Deus nos dê as costas. Por meio de Cristo, o perdão está sempre à nossa espera. Se confessarmos os nossos pecados e os colocarmos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Um verdadeiro cristão não é alguém que está, sob hipótese alguma, aproximando-se de uma perfeição moral, mas sim aquele que percebeu, por experiência, a maravilha de tomar posse do sangue de Jesus. Minha relação com o pecado envolve culpa, poder e efeito. O problema da culpa pelo pecado foi resolvido no dia que fui justificado. Deus me declarou justo. Não só me declarou justo, mas imputou em mim a justiça de Cristo. Ele olha para mim em Cristo e me vê irrepreensível. É difícil de entender isso? O nome disso é graça. Eu não sou várias vezes justificado ao longo da caminhada. Isso é antibíblico. Fui justificado uma única vez, eficazmente por meio do sangue de Jesus Cristo. Todavia ainda estou sendo salvo do poder do pecado. Abre parênteses, santificação. Um processo contínuo e progressivo e intimamente ligado à justificação. Simplesmente porque não existe justificação sem santificação. Se você nasceu de novo e foi justificado, você está em um processo de santificação. Se não há resquício nenhum de santificação em sua vida, se a piedade para você é mera bobagem, questione se realmente você é convertido. E por fim, um dia, serei livre dos efeitos do pecado. Parênteses, glorificação. Não mais dor, doença, morte, tentação, enfermidade, queda, para sempre, com Ele e para Ele. Enquanto estamos na jornada, então, minha relação com o pecado é resistência, reconhecimento e confissão. Eu resisto, parênteses, tento. Vez ou outra, eu fraquejo. Eu me rebelo contra essa situação, reconheço e confesso. E prossigo olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. E se porventura você duvidar no caminho de sua justificação, lembre-se que Deus deixou uma prova, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a prova dada por Deus que o sacrifício foi aceito. Quando você se sentir tão culpado a ponto de achar que Deus não lhe perdoou, olhe para o túmulo vazio. Lá está a prova. Nunca seremos gratos o suficiente por tão maravilhosa graça. Segunda, amigos pastores, desacelerem. Meus irmãos, antigamente tínhamos como certo que as tentações do pastor eram o dinheiro, o poder e o sexo. Hoje, além dessas áreas óbvias, existe uma área que estamos fraquejando, que é o ativismo religioso. Em nome do zelo pela obra e o reino de Deus, preenchemos toda a agenda semanal. Passamos envolvidos quase que diariamente no templo e esquecemos que também somos templo. Somos tão ativos e ao mesmo tempo tão esgotados fisicamente e machucados emocionalmente. Fragilizamos nossas famílias, não temos mais tempo de qualidade. Até nossas amizades foram maculadas. Não temos amigos, temos companheiros de ministério. Conversamos o trivial e o que é necessário para o bom andamento da obra. Nossos relacionamentos se tornaram superficiais. Não dispomos mais de encontros amigáveis onde os nomes vêm antes dos títulos. Estamos sempre correndo. Qual foi a última vez que você pegou o telefone e ligou para alguém só para perguntar se ele está bem? Você não tem tempo. Qual foi a última vez que você sentou não para ministrar, mas para ser ministrado, sem a obrigação de ter uma palavra,
mas com o coração aberto para receber uma palavra. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia não para preparar um sermão, mas para ouvir Deus? Nosso ativismo, inclusive, não permite que enxerguemos ovelhas. Enxergamos só o rebanho. Nossas ministrações são para o público geral, o trabalho pastoral, o aconselhamento ao pé do ouvido, com uma xícara de café, a visita doméstica. Não tem como em meio a nossas muitas e múltiplas atividades. Talvez sejamos melhores que Jesus, que atendia a multidão, mas também indivíduos. Você vai alegar que nosso descanso não é aqui. Verdade, não é. Mas de que descanso estamos falando? Sabe quantos pastores estão envolvidos em processos depressivos e esgotamento? E o pior é que nós, parentes pastores, somos mestres do disfarce. Conseguimos maquiar porque temos que passar a ideia de que estamos fortes sempre, temos fé sempre, estamos alegres sempre. Humildemente e muito honestamente, quero alertar meus amigos pastores. Desacelerem. Você vai passar e a obra vai continuar com você, sem você ou apesar de você. Lembre-se do que é realmente importante. Simples assim. Terceira, página 15. Paz com milagres e paz sem milagres. Temos a tendência de pensar que as pessoas de maior fé são aquelas que experimentam milagres. Não estou certo disso. Fazemos um grande alarde dos milagres quando eles acontecem. Pensamos, que fé enorme eles têm. Eles conseguiram um milagre. Mas creio que aqueles que têm mais fé são aqueles que mantêm a sua paz, mesmo quando não conseguem ver os milagres que desejariam ver. A maior fé está naqueles que têm de seguir em frente e decidem amar a Deus de qualquer forma. Pessoas que ao pedir não conseguem tudo e talvez não entendam porque não conseguem, mas continuam a amar e a louvar a Deus. Essas sim estão realmente confiando em Deus. Elas continuam na igreja, cheias de paz. Isso sim, em minha opinião, é uma fé notável. Trecho de excelente livro de Joyce Meyer. Na verdade, milagres acontecem o tempo todo. Muitos deles sequer tomamos conhecimento. Quem poderia mensurar os livramentos, as intervenções de Deus, as infinitas possibilidades onde por obra e graça do Senhor o mal não prevaleceu? E mesmo quando aparentemente o mal tenha prevalecido, quem tem condições de arbitrar como seria se fosse diferente? Talvez não exista ausência de milagres. Talvez não tenhamos percepção dos mesmos em nossa volta. Estamos tão focados em nossa limitada percepção de vida que deixamos de confiar naquele que pode todas as coisas, que nos ama incondicionalmente e que está operando em você agora, enquanto lê esse texto, gerando paz em seu coração. Você, um milagre. O maior milagre do Evangelho, além do Evangelho em si, é eu ter sido alcançado por ele, enquanto o fim não chega. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em confiar nele e desfrutar da paz de Deus. Isso é fé, simples assim. Quarta, página 16. Desigrejados? Como assim? Convenhamos, meus irmãos, sermos frequentadores de cultos não quer dizer que nascemos de novo. Sermos membros de uma igreja, instituição, não quer dizer que somos igreja. Todavia não creio que após ter nascido de novo, ter sido regenerado, ter recebido o testemunho do Espírito Santo em seu interior, você abrirá mão de ser membro de uma comunidade onde possa amar,
cooperar, ser ministrado, exercer seus dons e talentos, bem como permitir-se ser admoestado e pastoreado. Primeiramente porque o congregar é uma prerrogativa bíblica e quem nasceu de novo não vai andar na contramão da intenção do Espírito. Muitos vão dizer que abriram mão de congregar porque se decepcionaram com a liderança. Outros vão dizer que enxergam muitas falhas na teologia, na liturgia, administração e, ou gestão da comunidade. Outros alegam ter sido tão machucados que não confiam mais em ninguém. Em sua concepção, você idealizou uma igreja perfeita, mas acredite, todos somos vasos em construção. A maior evidência que nossas comunidades não são perfeitas é eu e você sermos membros dela. Abrir mão de congregar não é só antibíblico, é sintoma de doença. Estamos em uma jornada de conformação à imagem de Cristo, sob a égide do Espírito Santo. Um dia essa obra estará completa. Não existe desigrejados, existem ex-frequentadores de cultos religiosos. Deixar de ir na igreja pressupõe que você sobrevive espiritualmente sem o compartilhar dos dons ministrados à comunidade. Essa postura é mais diabólica do que celestial. Pressupõe independência, autossuficiência e acredite, Deus não nos fez assim. Uma das figuras mais usadas para representar a igreja é o corpo. Membros fora do corpo são membros mortos. Se você se considera um desigrejado e sofre por isso, seu sofrer é uma evidência de que o Espírito Santo tem admoestado seu coração a chegar-se ao aprisco. Se você se considera um desigrejado e está muito bem obrigado, questione se algum dia você foi igreja. Simples assim. Quinta, Psicologia e Teologia, página 17. A relação entre a psicologia e a teologia é interessante. A psicologia tem o desafio de enxergar o outro sob o ponto de vista do outro, e isso é simplesmente fantástico. Não poucas vezes não nos comunicamos simplesmente porque não conseguimos enxergar o outro ponto de vista além do nosso. Vemos, interpretamos, agimos e reagimos em frequências diferentes. A psicologia é esse ferramental valioso que nos permite entender a dor sob o viés de quem está trilhando o caminho da aflição. Não é uma ciência exata, é uma tentativa de responder ao porquê e ao entender a forma como o outro vê. Fica mais fácil de ajudar. Todavia, por mais que eu saiba o quão intensa é a dor do outro, isso por si só não é um analgésico. Por mais que eu tenha um diagnóstico preciso de um câncer, isso por si só não tira o tumor. É onde entra a teologia. Todo problema humano é essencialmente, em sua raiz, um problema religioso, por conta de um vírus no gênero humano chamado pecado. Negar o pecado é fechar os olhos para a realidade do cosmos. Muitos teóricos brilhantes, pensadores e filósofos que conseguiram enxergar com clareza muitos de nossos dilemas falharam nesse aspecto, porque partiram do pressuposto da não existência de Deus e, por consequência, a não existência do pecado. O problema do mal para esses estava fora do homem, mas a verdade é que o mal está entranhado no gênero humano e tem nome: pecado. Conquanto a psicologia me permite ver o outro com os olhos do outro, a teologia me permite ver o outro, e a mim principalmente, com os olhos de Deus. Enquanto a psicologia vai dizer, eu entendo você, a teologia vai dizer, o evangelho sara você. Somos ser humano, e como ser humano temos corpo, temos alma, somos religiosamente físicos e fisicamente religiosos.
Somos todo um complexo que só se satisfaz na comunhão com o Criador e em nossas múltiplas relações com o seu semelhante. Haverá momentos em que a minha maior necessidade será a ajuda de um psiquiatra. Não poucas vezes vou precisar de um terapeuta, parênteses psicólogo, e vezes sem contar vou precisar do teólogo. E muitas vezes o que eu preciso não é nem de um nem de outro. Preciso simplesmente desacelerar, dormir, respirar e seguir em frente. Sexta, página 18. Eu mesmo e meu passado. Minha relação com meu passado é muito peculiar. Existem aquelas lembranças boas, momentos únicos, singulares, que você gostaria muito que se repetissem, mas já foi. É uma pessoa querida que não está mais aqui, um momento marcante e único como o casamento, a formatura e outros tantos múltiplos momentos que parecia que estavam na antessala do céu. Existem aqueles momentos que, se eu pudesse, apagava eles. Momentos de dor, tristeza, pecado, turbulentos. Momentos que, por mais que tenham cooperado para que eu fosse o que sou hoje, o preço foi muito alto. A questão é, como lido com os meus passados? Qual é ou qual deve ser minha relação com o meu passado? É necessário que eu coloque nessa relação uma variável, ainda não citada, Deus. Porque a graça de Deus e minha relação com Deus afeta diretamente a minha relação com o meu passado. É só por causa de Deus é que eu posso olhar para todo o sofrimento de ontem e crer que foi, na verdade, circunstâncias e instrumentos usados por Deus para cumprir seu propósito. É só por causa de Deus que eu posso olhar para o pecado de ontem e não sentir culpa hoje, ainda que sinta tristeza. Jesus Cristo na cruz resolveu o meu problema com a culpa pelo pecado. É só por causa de minha relação com Deus que o passado deixa de ser meu carrasco e passa a ser uma fonte de aprendizado. Deus faz com que minha relação com o ontem seja de aprendizado e não de escravidão. É só por causa de minha relação com Deus que eu posso ser grato por cada momento único e marcante na minha vida, que não se repetirão mais nessa existência. Todavia são todos eles um aperitivo daquilo que está à minha espera no céu. Se você está sendo escravizado pelo seu passado, talvez você ainda não tenha colocado Deus na equação. Aquele borrão de ontem, ele com seu pincel, usando a tinta de seu sangue, consegue fazer uma obra de arte. Admirada pelos anjos, inenarrável em idiomas humanos, incomensurável. A obra que ele está fazendo em mim, quando eu olho para trás, não olho mais para o meu pecado de ontem. Eu olho para o meu pecado sendo expiado na cruz. É para lá que eu olho. E quanto ao hoje, sigo olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, em paz com o ontem. Sétima, página 19. Eu mesmo e o Evangelho. Acredito que todos somos pregadores, conscientes ou inconscientemente. Em todo o tempo, você está pregando. Suas atitudes, ações, reações, omissões, palavras, postura, feições, pregam aqueles que estão à sua volta. Tendo você consciência ou não, para muitos você será a única Bíblia que vão ler e o único sermão que irão escutar. Todavia, você não está em uma constante pregação somente para os outros. Existe alguém que, mais do que qualquer pessoa, sempre é ministrado por você, você mesmo. Seus pensamentos, suas opiniões acerca de si próprio, suas desilusões, baixa autoestima, autoestima. Durante todo o dia existe uma mensagem que você prega a você.
Nosso problema é que às vezes pregamos uma mentira para nós e corremos o risco de acreditar nela. Uma mentira ao nosso respeito é a informação que não condiz com a perspectiva de Deus a nosso respeito. A realidade última a meu respeito, o que define minha identidade, quem sou eu, é justamente quem sou em Cristo. Todavia, posso ser perdoado, mas não sentir a alegria da salvação. Posso ser filho e me sentir um bastardo na comunidade da fé. Posso em Cristo ser irrepreensível, mas acreditar que meus pecados são mais intensos e poderosos do que o sangue de Jesus. A minha grande necessidade é pregar o Evangelho para mim mesmo todos os dias, até que meus poros, minha mente, meu coração estejam saturados dessa verdade fundamental a meu respeito. Quem eu sou em Cristo? Filho de Deus. Não mais debaixo de culpa e, parentes, ou inimizade. E isso não é pelo meu desempenho. Meu desempenho prega justamente o contrário. Se eu dependesse do meu desempenho para chegar ao céu, já estaria no inferno. Nem meu desempenho, nem meus talentos, nem meus serviços prestados. Cristo. Somente Cristo. Cristo é a veste que cobre minha nudez diante da santidade de Deus. Em Cristo, nele, sou irrepreensível, amado, aceito, liberto e estou em um processo de transformação e adequação à imagem dele. Essa é a verdade que preciso pregar para mim. Quando minhas deficiências e pecados bradarem nos meus ouvidos, você não é digno. E eu puder bradar de volta, minha dignidade é Cristo. Ele é digno.